somos alunos da Universidade Federal de Itajubá e vamos demonstrar um trabalho feito para a disciplina de Lógica de Programação, cuja principal função é demonstrar funções e laços de repetições. Eu sou Sebastião Ferreira de Paula Neto, Saulo Abiapari e também tem a Ana Clara Lousada. Vamos começar explicando as bibliotecas. A biblioteca EOString é na qual todo o código se compõe, e o std.lib.h é a biblioteca utilizada para limpar o display assim que executada. A função void_sp é utilizada para pular linhas como forma de estética para o programa. A função void para o ímpar a função void em si é uma função vazia, ou seja, todo main é direcionado para ela e tudo é resolvido nesse espaço de código. Neste caso, nós temos a função para o ímpar, ou seja, 5 número digitado, ele entra nessa função e ela informa se é par ou ímpar com a estrutura condicional if e else. A segunda função, ela vai informar o maior número digitado pelo usuário. Então vai ser entradas de 3 números inteiros. Como a função é void também, a diferença da primeira é que ela vai ter um parâmetro de entrada, que serão o x, o y e o z, que serão os números informados pelo usuário. Então, assim, por série de comparação em cascata, a gente consegue descobrir qual é o número maior e informar para o usuário dentro da void. A terceira função é uma função quadrante sem parâmetro. No entanto, é uma função com retorno e que só aceita variáveis de números inteiro. O número int significa isso. Assim que ela entra nela, a gente digita um número de ângulo e com a estrutura condicional de cascata, ela vai informar se o número está no primeiro quadrante, seja ele positivo ou negativo, e já que no segundo quadrante ele gira ao contrário. E nessa fórmula aqui a gente pega o resto. Então todo número digitado sempre vai ser menor que 360, neste caso. Logo, assim como essa função, a gente tem outras duas funções, que é outro problema sugerido pelo menu. Que é a função floatHomen, que vai exibir o peso de um homem de certa altura, que esse x é uma altura, e a mulher da mesma forma, é a fórmula calculada. Não esquecendo que ela também tem um retorno. Ela vai retornar para a função principal o peso ideal da pessoa. A função intMult é outra variável inteira com passagem de parâmetro. No entanto, essa função tem uma característica especial, ou seja, ela é uma função recursiva, ou seja, é a mesma função executada dentro dessa função, ou seja, ela faz uma repetição infinita, mas neste caso finita porque a gente colocou um fim. A próxima função que teremos, ela vai ordenar 3 números inteiros. Só que, como podemos ver, ela vai ser uma passagem de parâmetro por referência, diferente de todas as outras que fizemos, que era passagem por valor. Ela vai pegar duas variáveis e se uma for, pelo nosso código, se uma função, se um valor for maior que o outro, ele vai trocar essas duas variáveis de lugar para podermos apresentar ela em forma crescente. A próxima função, ela serve para calcular quantos divisores tem um número. Ou seja, se é 4, tem 1, 2 e o próprio 4. Então ela conta esses números, ou seja, tem 3 divisores. Por que a gente fez essa função? Porque a próxima função é a função bool'. O que a bool faz? Ela retorna um valor verdadeiro ou falso. Então, como o próprio nome diz, bool', ele entra com um número n, pode ser qualquer um, e ali dentro ele chama a função divisores e executando esse n de entrada aqui dentro, ele vai comparar se esse número tem 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. Se for, retorna verdadeiro, ou 1. Caso contrário, retorna false, que é o else, que é no caso o contrário. A função pot, ela vai fazer a potência, né? O usuário vai entrar com a base e vai ser elevado
pela potência que o usuário mesmo vai escolher. Assim, a gente vai usar um laço for para poder fazer essa multiplicação da base pela quantidade de vezes que o usuário escolheu. E vai retornar para a função principal. E a última função, como a gente havia dito, é uma função void, ou seja, uma função vazia, com parâmetro, né? Porque a gente tem as entradas de parâmetro. Ou seja, aqui dentro a gente vai calcular a média de idades, que vão ser 5 idades digitadas, como você pode ver no laço for. E no fim ela vai mostrar a maior e a menor idade. Ou seja, a gente entra com a idade, vai repetir 5 vezes esse layout. E em seguida vai calcular a média, e o maior e o menor. Disposta todas as funções, a gente vai mostrar o nosso corpo. Com esse menu de ideias aqui, com todas as funções desejadas, roteiradas pelo nosso professor, a gente vai executar cada uma na estrutura de repetição um while dentro de um switch de opções. Ou seja, na opção A, ele vai entrar na função para ou ímpar, que está aqui em cima. Na opção B, ele vai entrar com os 3 números A, B e C. Em seguida, entra na função maior, que é aquela que a gente já havia explicado. E assim por seguinte, cada case, que é cada opção digitada, vai executar um tipo de função. E esse systemcls é da biblioteca sthlib.h. O que isso faz? Limpa o display. Cada vez que é executada, limpa o display para melhor visualização e uso do programa. Digitados e programadas todas as funções. Caso o usuário digite um comando que não está definido no menu, o programa vai informar comando inválido. E assim que sair do switch, cada opção digitada, ele dá um espaço, que é a função espaço sem parâmetro, e zero while de novo. E assim entra num loop sem fim. E caso desejar encerrar o programa, eu digito a letra S, que retorna 0, que é diferente de 1, como definido aqui no while. E assim o programa se encerra. A gente vai mostrar a funcionalidade dele agora. Só um minuto para trocar de tela. Como havíamos dito, a primeira função que vai exibir um número par ou ímpar, entrando nela, digitando 3, ímpar, digitando 2, par. A segunda função, então, vamos digitar 3 números inteiros e descobrir qual é o maior, que no caso é o 500.000. Na função C, a gente vai entrar com um ângulo e informar qual quadrante. Vamos mostrar um número negativo, mostrar o 91 que vai estar no terceiro quadrante. E também o 12, que está no primeiro. Na função E, a gente vai calcular um fatorial. Então vamos entrar, por exemplo, 12. 12, que é o número base, que como isso acontece devido ao cache de memória do computador. Ou seja, se estoura, ele já executa direto. Então vamos executar de novo. Letra E, colocamos 5 e ele já mostra o fatorial. Na função F, entrada de 3 números inteiros agora. Vamos ordenar esses números em forma crescente. A função G recebe um número inteiro positivo e se ele prime forma 1, ou seja, vamos entrar com 19, que é primo. Outro 1. O 2 também é 1. Para aqueles que não sabiam, o 2 é primo. E como também o 4. Logo, retorna 0. Agora a gente vai para a função H. Nela a gente vai colocar a base da nossa potência, a base e a potência logo em seguida. Nesse caso, a gente tem que multiplicar o 4 7 vezes. Ou seja, 4 elevado a 7. Como pode ver. E o último, que é um programa que vai mostrar a idade de 5 pessoas, calcular a média, menoridade e maioridade. Ou seja, entramos com 10, 11, 12, 9,
100. Ou seja, calculou a média e mostrou a maior e a menor idade. E se você apertar o S agora? A gente sai do programa e com isso a gente damos tchau. Obrigado a todos por assistir. Este é o nosso trabalho. Até mais.